É com muita alegria que iniciamos o Minuto Escola dessa semana e hoje o Minuto Escola está super. Está super porque eu estou aqui com um cara que é super professor. Diegão, bem-vindo ao Minuto Escola. Brunão, é um prazer imenso estar aqui com você. Bater um papo, falar um pouquinho sobre educação, estratégia de estudos. A gente quase não gosta, né, Diegão, de falar de escola, respiramos escola, né? A gente é apaixonado por educação, né? Então, eu acho que vai ser um papo muito interessante. Eu agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui com você. Cara, e eu fico feliz de você estar aqui, viu? Foi meio difícil ali ajustar a agenda, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu certo. Porque vamos fazer o que a gente mais gosta, né? Falar de escola e levar conteúdo relevante pro pessoal que está em casa e nos assiste. Bom, vou falar um pouquinho do Diego. Diego, qual que é o seu sobrenome mesmo, Diegão? Diego Bittencourt. Diego Bittencourt. Diegão é formado em Química pela USP, tem mestrado pela Unesp, né, Diegão? Exatamente. Araçatubense de nascença. Isso. Na verdade, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo? Fui criado em Guararapes e tô em Araçatuba já faz alguns anos. Guararapes, terra boa, hein? Isso aqui do lado, pertinho. E atualmente é gestor educacional do Super Professores. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também dos Super Professores. Tem umas coisas lá que chamam bastante atenção. Professor de ensino médio, professor de pré-vestibular e ensino superior. Exatamente. Currículo bem grande, né? Grande, trabalho bastante em todos os segmentos. E estamos aí, migrando. Na verdade, eu dava mais aulas ainda, né? Trabalhava em várias escolas. Tenho reduzido o número de aulas e migrado para gestão gradativamente. Muito bom. Diegão, conta pro pessoal que nos assiste o que é Super Professores, que eu vou te contar um segredo, tá? Sim. Eu sou bastante observador e já há alguns anos atrás, quando eu vi Super Professores, me chamou muita atenção esse nome, né? Eu acho que vocês mandaram muito bem na escolha. Acho que até o ano passado eu passei na frente do Habib's e vi uma capa lá no outdoor. Balançando. Eu achei super criativo também. Sim, super Professores, super criativo. Conta um pouquinho pra nós. O Super Professores, ele nasceu como um projeto social, na verdade. Nós reunimos um grupo de professores e o intuito nosso era ministrar aula para alunos, né, com um poder aquisitivo mais baixo, alunos de escola pública. Esse era o nosso público-alvo. Então a gente tinha aula só aos sábados à tarde, nós alugamos sala e começamos com esse projeto social. Só que o trabalho foi tão bem feito, né, voltado para o Enem, que a gente atraiu muitos alunos de escolas particulares também. E aí surgiu a necessidade de expandirmos. Foi onde a gente alugou uma casa, fizemos adaptações e montamos um cursinho pré-vestibular. Reuniu a galera, né? Reuniu uma galera forte, né? Um pessoal top. E deu super certo. Já no primeiro ano nós tivemos um número absurdo de aprovações em universidades públicas. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. E o mais difícil, né, Bruno? Hoje, medicina em universidades públicas é muito difícil. Cursinhos grandes em São Paulo, você tem uma média aí o aluno faz uma média de 4 anos de cursinho para ser aprovado em medicina em universidades públicas. E a gente conseguiu já no primeiro ano colocar várias aprovações em medicina em universidade pública. Isso teve uma repercussão positiva, muito boa. E daí para frente foi só sucesso, né? Tanto que agora a gente migrou para um prédio maior. Ali onde nós estávamos ficou pequeno. E aí a gente foi para um prédio maior. Vocês estão lá na Avenida Brasília hoje, né? Isso, na Avenida Brasília. Graças a Deus está ficando pequeno ali também já. Que bom, muito bom. Isso é ótimo. Isso é fruto ótimo. De um trabalho sério, né, Diegão? Sim, sim. Com a educação. E o nosso país precisa disso, né? Exatamente. De professores que realmente amam o que fazem. E eu sempre digo o seguinte... né? Às vezes a gente vai conversar com pessoas, me dá uma vaga de emprego, eu quero dar aula porque eu amo criança, eu amo jovem. Legal, eu acho que esse é o princípio básico, né? Só que além de amar criança, amar jovem, amar o ser humano, que isso é básico, tem que amar ensinar, né? Isso eu sempre falo porque dá trabalho ensinar. E eu acho que tem que ter amor pelo que faz, né? Quando você tem amor por aquilo que você faz, quando você faz com qualidade, bem feito,
não tem como dar errado. Né? Então, é investir em qualidade, investir no melhor. Né? Então, a gente vê, isso aqui é muito bom, mas vai custar, mas não tem problema, é o que vai ser de melhor para o aluno. E a gente traz. Consequentemente, dá resultado. Dá né? resultado. E quando cai no boca a boca, aí ninguém mais segura, né? E graças a Deus a gente está num caminho muito bom. Muito bom, cara. Agora nós vamos falar sobre... a gente está vivendo um momento agora, já vamos colocar assim, né? Aos 45 do segundo tempo, praticamente reta final para quem pretende entrar em uma faculdade, né? Daqui a pouco eu já estou até com uma lista aqui. Deixa eu só atualizar. Do mundo de faculdade que sai agora no segundo semestre, né? E depois eu acho essa lista e passo para vocês. Mas nós temos um monte de coisa, né? Temos Maringá, temos USP também, né? Tem FUVEST. Mas assim, o que eu queria saber é o seguinte, as provas geralmente acontecem entre dezembro e janeiro, né? Dessas Começa faculdades. ali em novembro até. Começa novembro em novembro. Já tem... Você dá aulas para esta turma. Qual a principal dica para essa galera que está se preparando para esse momento? Bom, é muito importante que o aluno conheça o estilo de prova. Então, se o aluno vai prestar Unicamp, é interessante que ele resolva provas de anos anteriores da Unicamp, principalmente nesse momento que ele já teve aí cerca de 5 meses de aula. Então, ele precisa treinar agora, conhecer o estilo de prova e também ter uma boa gestão de tempo, também conhecer estratégias relacionadas às provas. Por exemplo, o Enem. O Enem é uma prova muito cansativa, muito extensa, então o aluno ele precisa ter uma gestão de tempo e conhecer um pouquinho sobre as estratégias, sobre a TRI, que é a teoria da resposta ao item. Se o aluno erra questões fáceis, isso prejudica bastante o desempenho dele. Então ele tem que ter uma boa gestão de prova, colocar em prática, verificar o nível em que ele se encontra, fazer treinos, né, para ele verificar onde cabe a escola trazer toda essa informação para ele, né? Porque hoje a gente tem vários aplicativos, vários sistemas, né, que vai medindo o desempenho, questões com mais acerto, com menos acerto, onde ele precisa trabalhar mais. Exatamente. Né? E isso facilita sem dúvida bastante, né, Diegão? A tecnologia ela veio para somar cada vez mais. Agregar. E é importante que as escolas utilizem, né, a tecnologia a favor do bom desempenho dos alunos. Ó, enquanto a gente estava conversando, eu puxei aqui rapidamente, tá? As inscrições, as primeiras a ser feito, né? Que fecha primeiro. Deixa eu ver aqui. Ó, nós temos a Universidade Federal de Uberlândia, que o prazo de inscrição vai até... Já foi. Esse aqui quem fez até 30 de junho. Uhum. Nós temos até 28 de setembro a inscrição. Deixa eu só puxar aqui da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na inscrição, atenção garotada que vai fazer a prova até 28 de setembro. Aí nós temos aqui também a USP, né? A famosa USP. Pelo vestibular da FUVEST. As inscrições, gente, vai começar agora dia 15 e vai até o dia 23/9. Aí nós temos um calendário vasto, tá? Se alguém quiser depois solicita aqui pra nós, ou o próprio Diegão, né? Sim. Dos super a professores. gente tem um departamento lá só de vestibulares. Só cuidando do calendário. Exatamente. Né? Data de inscrição, data de encerramento, valor de inscrição, relação candidato-vaga. Então a gente tem um departamento que cuida só disso. É muito importante porque assim, o repertório, o calendário, né? É extenso. Se a gente dormir, se o aluno dormir, perde o prazo. Sim. E aí, de repente, atrasa aí um ano. E são muitas universidades que os alunos prestam. Esses alunos que fazem cursinho, né? Muitos querem, às vezes, medicina em outros lugares. E tem uma infinidade de faculdades particulares de medicina que os alunos buscam também. Aqui em Araçatuba, o que os alunos mais prestam, né? Vestibular da Unicamp, Enem, Unesp, FUVEST, Unisalesiano. Eles prestam bastante também o FMS, que é pertinho, né? Três Lagoas. É um vestibular que eles prestam bastante. E a UFO, né? Você citou a UFO também, é um outro vestibular que eles procuram bastante. Além de outras particulares, né? Da região. Uma aluna nossa, ela tá fazendo Física Médica lá na Unesp de Botucatu. Na Unesp de Botucatu. Física Médica é um campo novo, né? Muito bom. Dentro do mercado.
E tá lá. Ela pegou e falou assim: Bruno, eu achei que lá fosse ser difícil o curso. Eu falei: é mesmo, Laura? Então quer dizer que não é? Não. É 10 vezes mais difícil do que eu imaginava. Eu fiz Química em Ribeirão, na USP, e tinha o curso de Física Médica também. Olha, o pessoal sofria, viu? Eu acho que era mais pesado que o curso de Química. É bem pesado o curso. Aí ela me mandou uma mensagem esses dias, falou: Bruno, já desistiram 15 da minha sala. Eu falei: ótimo, Laura, menos concorrência. Não, mas tá muito difícil, não sei o que. Eu falei: desafios. Eu fui só respondendo embaixo. Não precisa se formar em 4 ou 5 anos. Se forma em 6, 7, não tem problema. O importante é que ela tá lá dentro, né, aproveita mais da faculdade. É verdade. Tem alguma estratégia, Diegão, para ter sucesso na hora do vestibular? O que vocês, né, orientam sempre os alunos e que rola, que dá certo? A gente tem uma preocupação muito grande com o emocional dos alunos. Eu sempre digo que uma prova, pelo menos 70% ali é conteúdo e 30% é emocional. Então, e o emocional não é uma coisa que é na hora da prova, é uma coisa que você constrói ao longo do ano. O aluno, ele precisa se sentir seguro para realizar a prova, ele tem que estar bem emocionalmente. Então a gente sempre dosa, né, conteúdo e emocional. Não adianta o aluno entrar pesado em conteúdo ao longo do ano, daí chega ali setembro, outubro, ele espana, né? Ele fica mal emocionalmente e ele não consegue resolver prova. Tem aluno que trava na hora da prova. Então a gente tem uma preocupação muito grande com o emocional. Isso aliado com conteúdo também. Por isso que fazer simulados, né, constantemente. Fazer simulados, isso, né? Acaba familiarizando o aluno, né? E ele ter estratégia de estudo também, né? Como estudar, porque não existe uma fórmula. Ah, Diego, qual que é o melhor método de estudo? Não existe o melhor método. Cada um precisa encontrar a sua, né? Cada um precisa encontrar o seu, porque as pessoas são diferentes. Sim. E um método... A gente até dá norte, né, Diego? Mas... Exato. O que a gente faz muito é identificar perfil. Sim. E a partir daquele perfil a gente sugere estratégias. E mesmo assim a gente analisa desempenho para fazer intervenções. Perfeito. Porque tinha um aluno, ele estudava 2 horas por dia. 2 horas por dia, sempre. E ele passou em medicina na USP Pinheiros, direto do terceiro, né, esse aluno. Aí você pega outro aluno e estuda 5 horas por dia. Já fez 1, 2, 3 anos de cursinho e não passa. Então, assim, são pessoas diferentes. Então, a gente não pode utilizar a mesma metodologia para pessoas diferentes. Exatamente. Quem não estudou no primeiro semestre, tem uma galera aí, né? Tem uma galera, bastante gente. É mais que veio... Pós-pandemia, a galera tava entrando no ritmo. Filhos da pandemia, a gente chama. Filhos da pandemia. Mas aí, de repente, deu um start, o cara quer começar agora. Fazer tudo que ele não fez no primeiro semestre, né? Ainda dá tempo, Diegão, de se preparar para uma prova como da FUVEST, por exemplo, que está prevista para 4 de dezembro. Qual a orientação que você traz para esse cara, os da última hora? Tempo sempre dá, e eu sempre digo, é importante você começar a estudar. Quanto antes, melhor. Né? Então, vou começar a estudar daqui a 1 mês. Tudo bem, mas quanto antes, melhor. O cara que vai começar a estudar agora, ele precisa estar ciente que ele perdeu boa parte do conteúdo. Ele perdeu aí cerca de 5 meses de aula. Tem alguns cursos que dão início agora, começam agora em agosto, né? Uhum. Só que são cursos mais curtos, consequentemente o conteúdo é passado mais rápido, então é um ritmo de revisão. E o que a gente entende por revisão? Ele já viu o conteúdo e ele vai revisar. Agora, ele aprender em pouco tempo, muita coisa, é mais difícil, né? Então é um trabalho mais cirúrgico ali, ele vai ter mais dificuldade. Nesse momento sem crise, né? O cara endoidar também não adianta. Não adianta. Uma coisa errada é ele querer voltar lá no conteúdo de fevereiro, março e querer chegar até no conteúdo de agosto. Ele não vai conseguir. Sim. Então eu sempre digo o seguinte, a melhor metodologia, né? Aula dada, aula estudada. Teve conteúdo, estuda. Né? O mais perto possível. Por quê? Ele teve um conteúdo lá, sei lá, de termoquímica. Olha eu puxando pra química aí, né? Não sei porquê. Não sei porquê, né? Teve conteúdo de termoquímica. Se ele já pega para fazer exercícios, de repente ele gasta meia hora, 40 minutos, ele mata os exercícios daquele assunto. Se ele deixar para fazer esses exercícios daqui a 1 mês, ele não vai gastar 40 minutos, ele vai gastar 2 horas. E aí o estudo se torna ineficiente. Então, minha sugestão, você que vai começar agora, assista às aulas,
faça exercícios daquilo ali. Sobrou tempo, você volta em conteúdo. Sobrou tempo, volta em conteúdo. Mas sempre faça exercícios e utilize do os dia. recursos que hoje grande parte dos materiais disponibilizam, né? Sim. Videoaulas, né? Professor lá, você clica lá no jogo da velha, no código lá, volta uma videoaula, revê aquelas questões. Isso também ajuda, né, Diegão? Bastante. São os recursos que estão aí para facilitar, né? E simulados, né? As plataformas, a maioria hoje em dia, então o aluno ele faz simulado e depois ele tem uma resolução comentada do simulado, videoaula das questões. Então, se ele fizer análise do erro, Bruno, não tem como dar errado. Ele pega um simulado, segundo, o terceiro, o quarto. Na hora que ele vai fazer ali o quinto simulado, análise do erro, tudo que ele errou, ele fala, não acredito que eu errei isso de novo. Exato. Quando ele fala, não acredito que eu errei isso de novo, ele não erra mais aquele tipo de questão. E aí é onde você percebe que ele avança bastante no seu desempenho. Né? Você falou agora há pouco, aula dada, aula estudada, é um jargão que eu uso bastante também, né? A gente sempre orienta o aluno, teve aula de matemática, ciências, português no dia, chega em casa, no planner de estudo, revê aqueles conteúdos, né? Então, assim, é uma orientação que a gente traz também. Mas você acha que isso tem um limite? Pô, o aluno tem que estudar no mínimo 3 horas por dia. Ou não, isso é pessoal? O que você defende nessa organização de estudo? É muito importante entender o perfil do aluno e a rotina do aluno. Hoje, os alunos de ensino médio, eles têm uma carga horária elevada, né? E eles estudam muito para a prova. Então, é difícil conscientizar o aluno a estudar para o vestibular, o aluno de ensino médio. Então, a gente percebe que ele estuda para a prova. Até eu dei uma prova recentemente para alunos de terceiro ano e eles falaram, professor, o que vai cair na prova? Eu falei, do módulo 1 ao 40. Daí eles falaram, você tá louco, professor, do módulo 1 ao 40? Eu falei, gente, para vocês entenderem o módulo 39 e o 40, você precisa saber disso, que está em todos os outros módulos. Então não tem como eu não cobrar. Eles, é verdade. E eles entenderam numa boa, porque eu expliquei para eles, né? E é muito comum o aluno falar assim, professor, só coloca tal módulo na prova, tal módulo. E o professor coloca muites vezes, né? Ele quer ser amigo do aluno. Só que aí o aluno só vai estudar aquilo. Sim. E o restante ele não estuda. E a realidade é bem diferente. A realidade é diferente. É o que eu falei, o aluno de ensino médio ele estuda para a prova. Infelizmente, é cultural isso. É difícil fazer com que ele estude para o vestibular. Você pega aluno de cursinho, uma prova, né? Você tem que ficar olhando para o aluno não colar. É um simulado em escola, você tem que ficar olhando, senão o aluno cola. Sim. Em cursinho não, o aluno não cola. Você não tem essa preocupação. Você pode ter uma sala com 100 alunos, o fiscal pode sair da sala e eles ficam fazendo prova. A gente não tem essa preocupação, porque o aluno, ele briga com ele. Ele quer melhorar o desempenho dele no simulado. Né? Então ele está fazendo um simulado com vontade. Às vezes em escola a gente oferece um simulado extra para o aluno, ele pergunta, vale nota? É a primeira coisa, vale nota? Né? Daí você fala, assim. Não vale. Não, então não vou fazer, né? E o aluno de cursinho, não, ele quer fazer simulado para ele medir o desempenho dele. O cara pode ter 60 anos, André. Se ele voltar a estudar, é sempre os mesmos, vale nota, é em grupo. Diminui um pouco o conteúdo da prova. Estudante é sempre estudante, né? Então, são mentalidades diferentes. E aí, o aluno de ensino médio, quanto ele vai estudar? Ele vai estudar o que ele precisar para a prova. Né? Então, assim, é difícil conscientizar o aluno de ensino médio da importância. E a gente faz, por exemplo, aqui no colégio, a gente tem toda uma tutoria e planner para lá e planner para cá e insere. E a molecada quer saber jogar bola, não, nada contra jogar bola, esporte. É bom o esporte, né? Mas, gente, não, agora na hora de bola, vamos lá, vamos estudar, sabe, a todo momento, mas realmente, também tem a questão do amadurecimento, né? Sim, eu acho que o aluno fazer cursinho é muito importante porque ele amadurece. Eu entrei na faculdade direto do terceiro, e eu acho que seria interessante se eu tivesse feito um ano de cursinho, porque eu teria aproveitado mais a faculdade. Então, eu entrei na faculdade no primeiro ano, daí você fica naquela e
eu não estudava tanto e eu acho que eu teria aproveitado mais a faculdade se eu tivesse feito um ano de cursinho. Eu teria criado uma rotina de estudos mais incisiva, talvez eu seria um pouquinho mais comprometido na faculdade, coisa que aconteceu comigo a partir do segundo ano. Na hora que você falou, peraí, não, eu tenho que estudar porque o negócio não é fácil não, agora é difícil aqui. E Diegão, aí eu comecei o papo tá muito bom, aliás, tá extraordinário. Mas infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim. Daqui a pouco eu vou mandar uma pergunta aqui pros pais. Os pais que nos assistem não ficarão de fora, tá? Mas antes, eu gostaria de agradecer aqui os parceiros do Minuto Escola, que são eles, Cleiton Barbosa Móveis Planejados. Também quero agradecer Ágio Solar, Energia Solar Fotovoltaica. E os colégios Judá e Colégio Severiano, valeu pela parceria. Diegão, vamos então? De que forma as famílias podem colaborar com os jovens nesse processo de estudo, de definir o futuro, definir carreira? É muito importante que os pais não exerçam uma pressão excessiva sobre os filhos. Alguns perfis de alunos, quando ele é submetido a uma pressão grande, ele acaba diminuindo o desempenho, afeta-se bastante o emocional. E aí ele é prejudicado na hora da prova. Então é importante que o aluno ele tenha segurança, que a família o apoie, né? Tem família que fala o seguinte, você tem que fazer um ano de cursinho, se você não passar, não vou mais pagar cursinho. E você vai trabalhar, não vai mais estudar. Então é um tipo de pressão que às vezes é prejudicial para o aluno, porque o aluno ele fica tão preocupado, né? E isso faz com que o desempenho dele caia. Então, você dar um suporte, você apoiar o aluno na escolha, falar, filho, tudo no seu tempo. Às vezes é um vestibular mais concorrido, até um ano de cursinho vai ser pouco, de repente ele precisa fazer 2. E se a família entender isso, analisar a evolução, apoiar o aluno, isso é muito positivo. Sem exagero de pressão, né? Sem exagero de pressão, porque aquela coisa de que tem que fazer, mas, né? O cursinho já é uma pressão, né? Sim. Já existe uma pressão. Naturalmente, o ensino, quando o cara cai no ensino médio, ele já tá... Já no ensino médio eu acho que é o contrário. Eu acho que os pais já têm que pressionar um pouquinho mais. Sim, né? eu digo assim, Diegão, já é uma pressão natural ali, a situação do ensino médio já pressiona. Sim. Então os pais, é claro, tem que acompanhar, monitorar, né? Ver desempenho, ver se ele tem uma rotina de estudos. Então, peraí, tem tarefa, você fez a tarefa hoje. Exatamente. Então, no ensino médio é uma marcação mais cerrada. Isso. Então, monitorar é muito importante, né? No cursinho, ele já flui naturalmente. Já é um processo que flui um pouquinho. Já está um pouco mais maduro também. Exato. Então, são situações diferentes. Sim. Você é professor de química e geralmente química, física, começa a entrar matemática, frente A, B, C, enfim. E essas disciplinas de exatas ainda assustam muita gente, apesar que assim, eu tenho me surpreendido com o número de pessoas que mudou bastante coisa na metodologia, né? De se ensinar questões exatas. Na verdade, mudou não, incrementou bastante ferramenta. Mas mesmo assim, assusta muita gente essas disciplinas, né? Dá uma dica pro pessoal que nos assiste. O que você deixaria de dica pro pessoal? Existe muitas vezes um pré-conceito, né? Então a pessoa fala, eu não gosto de exatas. Isso é ruim. Na verdade, você precisa conhecer um pouco mais das exatas, e eu vou defender ainda mais a química, né? Porque a química ela tem uma aplicação muito grande. Quando você enxerga a aplicação da química, daquele conceito teórico, em situações cotidianas, aquele conteúdo ele se torna mais atrativo e você vê que faz sentido aquilo. E a partir do momento que você quebra esse bloqueio, esse preconceito, e você abre espaços para conhecer aplicação, a disciplina se torna mais interessante e a aprendizagem também se torna mais fácil. Então é um caminho interessante esse, você tentar enxergar aplicações, não ter esse preconceito, né? E a química ela é mais fácil nesse aspecto porque você consegue relacionar a química ao dia a dia em praticamente todos os assuntos que a gente desenvolve. Legal. E se o aluno que nos assiste aqui, o estudante que nos assiste, compreender que uma rotina de estudo é um hábito, né? E que segundo a psicologia 15 dias praticando
a mesma atividade todos os dias com uma rotina, isso se torna um hábito, né? Um hábito até difícil de ser quebrado. Se um dia por algum motivo mudar a rotina, o cara perde o chão. Gente, vale a pena adquirir esse hábito. Uma vez eu fiz um desafio com uma aluna. Sentei com ela e falei, vamos ver seus horários. Vamos traçar essa rotina. Uma aluna do 6º aninho ainda, né? Vamos traçar essa rotina de estudo. Tal hora você estuda isso, tal hora você revê aquilo, tal. Ela olhou assim, aí eu olhei pra ela, saquei que ela não curtiu muito, falei, vamos tentar? Você me dá 15 dias? Você vai me encontrar nos corredores da escola e eu quero que você me traga o resultado. Ela pegou e falou, depois de 15, 20 dias, falou, Bruno, muito obrigado. Eu tentei, na hora eu tava meio assim, mas eu cumpri o desafio e hoje é um hábito. E eu tô feliz, e eu tô estudando e é uma excelente aluna aí. Tá na 2ª série do ensino médio, super aplicada, com rotina de estudo, assim, no nível de alta performance. Então é hábito, né? É o que eu quero dizer. É exatamente o que você disse. E eu falo para os alunos, é como academia. Não adianta você querer chegar na academia e erguer muito peso, né, no primeiro dia. Então, você aumenta gradativamente. Estudo é a mesma coisa. Eu falo para os alunos, você estuda quantas horas por dia? Nenhuma. Começa estudando meia hora por dia. Fica uma semana, 2, estudando meia hora. Depois você aumenta para 1 hora, depois vai para 1h30, depois vai para 2. E é engraçado, Bruno, que os alunos que saem do ensino médio, eles começam estudando muito pouco, né? E às vezes ele fez um ano de cursinho, ele quer um curso muito concorrido, medicina pública, ele não conseguiu em um ano, no 2º ano ele já estuda mais, porque ele criou rotina, ele criou o hábito, e ele consegue aumentar essa carga horária de estudos. Então é uma coisa que tem que ser aumentada gradativamente a partir do momento que ele se sente confortável, né? Assim como acontece em uma academia. Muito bom, Diegão, cara, muito prazer mesmo em ter você aqui no Minuto Escola. Eu que agradeço, uma satisfação imensa estar aqui contigo, bater esse papo. Espero que surjam outras oportunidades. Sempre, tamo junto. Tem alguma consideração final para falar ali pro pessoal naquela câmera? Pessoal, educação é uma coisa que a gente precisa trabalhar, investir cada vez mais, e é através da educação que a gente consegue melhorar nosso país, melhorar o futuro de nossas crianças, da nossa nação. Então, vale a pena demais investir em educação. Muito obrigado. Muito bom, gente. Você que esteve conosco, valeu a sua audiência. Você que está nos assistindo pelos canais do YouTube ou Instagram, enfim, ou até mesmo aqui pela TVC Gazeta, canal 21. Muito obrigado, gente. Fica aqui meu apelo. Entra no meu canal do YouTube, se inscreva, aperta o sininho, porque a cada conteúdo novo de qualidade como esse, você será notificado. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola.